o Salmo 127. Salmo 127. São poucos versículos, então nós podemos ler em uníssono. Salmo 127. Tema aí, negrito aí, tem: todo bem procede de Deus. Salmo de romagem, porque era cantado quando os peregrinos iam para Jerusalém. Ao ir com a turma, caravana, eles então cantavam esses hinos aí, do 120 ao 137. Vamos ler juntos então, 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado. Amém. Nós temos aí o tema dependência divina. Para construir uma casa, diversos profissionais são essenciais nas fases de projeto, de execução e de acabamento. No planejamento, o arquiteto desenvolve o projeto, enquanto o engenheiro civil garante a segurança estrutural e coordena as instalações elétricas e hidráulicas. Durante a execução, o mestre de obras supervisiona o trabalho diário, apoiado por equipes de pedreiros, eletricistas, encanadores, carpinteiros, auxiliares, além de profissionais opcionais como gesseiro, pintor, serralheiro, entre outros, dependendo da complexidade do projeto. A contratação de profissionais qualificados é fundamental para assegurar a qualidade da obra. Como nós não temos tanto recurso, a gente pega alguém que tem um pouco conhecimento, faz lá uma fundação, levanta as paredes, às vezes fecha tudo, não tem entrada de ar, não tem entrada de luz, às vezes até a escada, o pé não cabe bem, às vezes a escada é muito alta, muito baixa. Tudo isso porque é preciso de ter pessoas qualificadas no projeto. Observe que o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nossa casa, por exemplo, nossa família, a nossa igreja, a nação, precisa do Senhor para ter sucesso em seus empreendimentos. O Senhor diz na sua palavra: sem mim, nada podeis fazer. Se não tivermos seguindo as normas de Deus, Ele não está presente para nos abençoar e termos o sucesso do almejado. É preciso que Deus esteja à frente desse projeto particular, familiar, da igreja, da nação. Deus precisa estar no comando. Precisamos entregar a Ele, como diz: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Então o Salmo 127 deixa claro que dependemos de Deus. Dele, então, vamos tirar algumas lições. A primeira lição: sem a bênção do Senhor, nosso esforço será inútil. Vamos ler aí o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ainda que haja esforço, ainda que a gente consiga o que tanto almejamos, a felicidade real não alcançará nosso coração. É isso que ele quer dizer. Você precisa de mim. Precisa no começo, no meio e no fim. Quando afastamos Deus de nossos projetos, o prazer verdadeiro nunca estará presente. Você conquista, mas não tem alegria, não tem a satisfação. Se nosso empreendimento não levar em conta os princípios da palavra de Deus, vai desembocar em frustração, mesmo diante do sucesso aparente. Então, nós queremos alegria real, prazer real, satisfação real. Ele faz até a comparação, o Senhor Jesus Cristo, a minha paz vos dou, a paz dele. Não vos la dou como o mundo dá. Então, existe a paz de Jesus e existe a paz do mundo. Deus só estará à frente para nos fazer gozar da felicidade genuína se o nosso propósito principal for glorificar a Deus. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho, antes tem o seu prazer e na sua lei medita, então será como uma árvore plantada e tudo quanto fizer será bem sucedido. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Vocês conhecem esse livro. Ageu está falando com o povo. Acaso é tempo de habitardes vós em casas aipaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruína? A casa de Deus. Eles foram enviados da Babilônia para construir a casa de Deus, mas não fizeram isso. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, examine a sua vida. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então vejam que a pessoa não tem satisfação longe do propósito de Deus para a sua vida. Se estamos tentando construir, por exemplo, uma família com princípios contrários à palavra de Deus, não temos o aval do Senhor e não vamos contar com a sua ajuda nesta hora. Ele não vai estar naquele lar. Ainda que haja uma cerimônia religiosa, a invocação do nome do Senhor, mas ele não está presente, porque as regras não foram obedecidas. Caso queiramos chegar ao topo profissional, financeiro, espiritual, por vias proibidas por Deus, nunca vamos experimentar o prazer vindo da parte do Senhor. Foi o que aconteceu com Israel, tentando conquistar uma cidade, Ai, mas eles lá perderam a batalha. Então, Deus falou para Josué: Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então é preciso tirar os ídolos, tudo que está impedindo a ação divina na nossa vida.
né? Nós precisamos fazer isso. Porém, se nosso objetivo, nosso propósito é fazer a vontade de Deus em nosso lazer, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, na família, na igreja, vamos provar satisfação real antes, durante e depois da realização do projeto. Começa alegre, continua alegre e termina alegre. Eu preciso montar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Não quer dizer que não enfrentaremos dificuldades, mas enquanto tivermos dentro da vontade de Deus, nosso trabalho não será inútil e não nos conduzirá a frustrações. Vejam que José, eu cito aqui José, que foi vendido para o Egito, mas veja como ele era um homem abençoado. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Aonde? No Egito. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e passou às mãos tudo que tinha. E desde que eu fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Ele não só era abençoado, mas abençoador por onde ele passava. Por que José era assim? Porque ele estava dentro da vontade de Deus. Para que o Senhor nos ajude em nossos planos, necessitamos ter comunhão com Ele. A palavra comunhão é bonita porque é uma refeição. Ninguém convida qualquer pessoa para a sua casa. Deus nos convidou, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós precisamos ter essa comunhão, essa amizade, essa intimidade com Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A amizade com Deus se inicia, começa ao recebermos Jesus como Salvador e governante da nossa vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, não devemos esquecer de conservar essa comunhão andando em obediência à sua palavra escrita, registrada na Bíblia. Eu confesso a Jesus e começo a andar com Jesus. E eu não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda, para que Ele continue comigo, né? Caso tropecemos, devemos lhe fazer confissão sincera de pecado para sermos perdoados e a comunhão restaurada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É interessante que você vê que a comunhão com Deus é importante. Veio sobre Isaque, sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Aí Deus apareceu nessa crise de fome. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí diz qual foi a atitude dele? Isaque
pois ficou em Gerar. Ele não foi para um lugar que tinha alimento, ele ficou no lugar que havia fome. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Imagine que sucesso da colheita. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por que ele prosperou tanto? Porque ele obedeceu a Deus. O homem que obedece a Deus, até no lugar onde alguém diz não vai dar nada, vai dar, porque Deus é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Precisamos, irmãos, ter consciência de que ter comunhão com Deus através de Cristo e andar conforme a palavra do Senhor e planejar tudo de acordo com sua vontade revelada é o que garante a presença e a cooperação divina. Eu aceito Jesus, eu ando com Jesus e planejo de acordo com a palavra de Jesus. Aí os céus descem e abençoa o trabalho de nossas mãos. Deus é o nosso Senhor. Nossa missão é agradá-lo em tudo. Nosso prazer é fazer a vontade dele. Não havendo este conflito de interesse, vamos ser vitoriosos, seja qual for o resultado humano deste empreendimento. Sim, eu preciso estar dentro dessa harmonia da vontade do Senhor. Não podemos, irmãos, chegar, por exemplo, ao paraíso celestial através de boas obras, bom comportamento, ser adepto da religião protestante, pois não são estes caminhos estabelecidos pelo Senhor. O caminho que Deus estabeleceu é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único caminho estabelecido pelo Pai Celestial é a fé. Crer no Senhor Jesus. É a fé na pessoa e obra de Cristo. Nós não somos puros, somos pecadores desqualificados para morar nas mansões celestiais. Graças ao Senhor que Ele providenciou um transporte seguro para a nossa salvação, é Jesus. Precisamos ir nesse barco, nessa arca, a nova arca, né? Ou a verdadeira arca. Quem confia em si mesmo e nesses transportes alternativos ficará grandemente decepcionado no dia da chamada celestial. Mas se confiarmos em Cristo, não seremos envergonhados, nunca seremos envergonhados. Sabendo, contudo, diz Gálatas, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Tanto a salvação quanto qualquer outro empreendimento é submissão completa à palavra do Senhor. Em segundo lugar, dependência divina. Sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus, nossos esforços vão gerar frustrações. Vamos lá, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando, preparando, vamos dizer assim, a linguagem humana, preparando o dia que vem, para que a gente possa colher os frutos. Que coisa maravilhosa, né? Então, aqui tem um homem, em primeiro momento, se esforçando ao máximo, né? Não dormindo direito, mas fora do caminho do Senhor. E aí ele toma essa advertência. Irmãos, ainda que possamos ter toda a segurança econômica, saúde e harmonia nos relacionamentos, mas nossa vida não esteja alinhada com a vontade divina,
a sensação de vazio estará presente. A gente pergunta, o que é que você está? Por que você está assim? Você tem que comer, beber, vestir? Porque você tem as coisas básicas necessárias. Por que você está tão inquieto, tão perturbado? É o vazio da alma, que bens não pode preencher, dinheiro não pode preencher. Tanto é que o suicídio é maior nos grandes países de primeiro mundo, onde as pessoas têm o que é necessário e elas se matam. Por que se matam? Porque não tem aquela fonte da vida que é o próprio Deus, né? Podemos ter tudo através da nossa competência, mas a paz de coração não se fará presente em nossa vida. Nós fomos criados por Deus, para Deus, e só em Deus podemos ter realizações, só no Senhor. Quando o Salomão, que foi um homem que fez grandes projetos, leiam depois todo um livro, Eclesiastes, ele vai dar essa lição, ele vai nos mostrar que mesmo que a gente consiga tudo, no fim, tudo é vaidade. Ele diz assim, disse comigo, vamos, ele falando para si mesmo, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Olha aí o primeiro caminho que ele menciona, beber, né? Regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nele plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverenciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem lhe privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como tem um trabalho que eu, com fadiga, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito há debaixo do sol. Depois que ele chegava no topo, aí ele dizia, não estou satisfeito ainda, está faltando alguma coisa na minha vida. A palavra de Deus não está nos estimulando a pensar que adquirir riqueza, fazer investimentos, empreendimentos, são coisas pecaminosas e que vão gerar infelicidade. Não é isso que o texto está dizendo. Mas deixa claro que todo esforço humano, sem considerar a vontade divina, produzirá alegria temporária, mas não dará paz ao coração do homem. Deixo-vos a minha paz vos dou, diz o Senhor Jesus. Caso alcancemos nossos objetivos pelo caminho não autorizado pelo Senhor, Ele poderá nos privar de usufruir dos seus benefícios, porque nossa vida é reprovável aos seus olhos. Tem homens que Deus faz assim, deixa o cara subir, e depois tira tudo dele e dá para outro. Já imagine?
você vai desposar com uma mulher, falando em Deuteronômio, né? Porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinhas, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Imagina, irmão, um cara compra um celular todo alegre, adquiriu de maneira não agradável, aí vem um ladrão, passa. O cara nem teve, estou pagando as prestações ainda, e já levou o celular, né? Então a gente precisa focar principalmente em estar dentro do caminho do Senhor. Quando pensamos que podemos encontrar a verdadeira felicidade sem o Senhor, estamos sendo enganados pelo espírito da soberba, que nos conduzirá a uma infelicidade incurável e eterna. Sejamos sensatos e reconheçamos que construir qualquer coisa sem Deus e suas orientações nos leva ao fracasso, mas debaixo da autoridade divina e com a presença ajudadora do Senhor, teremos a verdadeira prosperidade. É no Senhor. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair em desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Irmãos, Deus nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Ele sabe o que nós precisamos. Ele nos mantém e sustenta. Ele providenciou uma grande salvação para que possamos viver para sempre. Aquele que deu o maior, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará com ele as demais coisas? Ele providenciou essa grande salvação. Por isso, ao construirmos qualquer coisa sem a orientação e a ajuda divina, não vamos encontrar felicidade. Porque está escrito, todos esperam de ti que lhes dê o sustento ao seu tempo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, vem de Deus. Quando não dependemos do Senhor, não temos uma vida de oração. Quer ver a prova que eu não confio mesmo em Deus? Eu não oro, porque orar é se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Então, o homem, quando não depende de Deus, ele confia em si, não ora. E aquele que não ora, desconhece que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for permitido. É isso que Deus diz a Pilatos. Poder nenhum teria sobre mim se do alto não lhe fosse concedido. Meu irmão, todos os governantes, toda a liderança, todo empresário, o coração está na mão de Deus. E Deus toca e pode nos mover e nos chamar. Deus, eu me lembro agora no tempo de... Eu ainda não estava no seminário, mas eu disse assim, Deus, se tu está me chamando mesmo para o ministério da palavra, faz com que um seminarista me chame para pregar. Aí lá vou eu para o seminário, nesse tempo meu irmão estava lá. Eu fui assistir uma pregação. Olha, eu entrei, assim que entrei, nem sentei, alguém me segurou e disse assim, você quer pregar na minha igreja? Foi assim mesmo. Você quer pregar na minha igreja? Antes de sentar no banco. Gente, Deus move os corações. Deus confirma. Deus, é o Deus vivo e verdadeiro. Quando eu voltei, eu estava na igreja, eu fui da igreja, né, da Vasco da Gama,
Eu disse, ô Deus, se o Senhor está ainda me chamando mesmo para esse negócio do ministério, manda alguém me chamar para ir trabalhar na obra. Daqui a pouco para. Ele sempre vinha aqui, não está vindo mais. Moacir Alcântara. Parou na porta da igreja e disse, rapaz, vem aqui que eu vou te levar para Camaçari, para a gente fazer a obra lá em Camaçari. Aí eu fui ser o evangelista de lá. A partir daquele momento, já não resisti mais, não pedi mais sinal nenhum. Eu não quero que vocês fiquem pedindo sinal nenhum, não, mas eu quero dizer que é assim, Deus faz a coisa acontecer. Vai buscar você onde você estiver. Se Ele tem um plano para você, agindo Deus, quem impedirá, né? Então, Deus dirige e governa todas as suas criaturas. O sucesso vem dele e sem ele, nosso fracasso é real. Por isso ele diz, pedi, dá-se-vos-á. Buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Se nós fazemos de coisas boas, quanto mais o Deus bom e verdadeiro, né? Se nos achamos autossuficientes, somos indivíduos presunçosos. Este foi o pecado de Lúcifer. Foi o motivo interno de nossos pais comerem do fruto proibido. Podemos mencionar também que caíram nessa transgressão da soberba, da autossuficiência, Nabucodonosor, o rei Uzias, o apóstolo Pedro e o rei Herodes. E todos eles experimentaram a amargura por achar que podiam ser e viver sem Deus e sua graça. Não podemos. Todos que se elevam caem em algum grau para saber que só o Senhor é Deus. Pelo que a soberba lhe cingiu o pescoço como um colar, a violência os cobre como vestido. E dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, sempre em segurança aumentam as suas riquezas. O ímpio sempre age assim, não preciso do Senhor. Reconhecer nossa total dependência de Deus é o caminho para a humildade, a sabedoria e a verdadeira vida. A fé genuína se baseia em reconhecer nossa incapacidade de viver plenamente sem a graça e a orientação do Senhor. Então eu queria parar aqui, meus irmãos, e dizer, nós precisamos do Senhor. Não vamos pensando que as habilidades, porque essas habilidades pertencem ao próprio Deus, vamos usá-las de maneira sábia, pedindo orientação. No Velho Testamento, eles não deixavam de consultar a Deus. Senhor, o que eu faço? Por caminho eu ando? E aí a bênção do Senhor virá sobre nós. Vamos depender de Deus. Que Deus nos abençoe.